20º dia do nosso propósito e o tema é coragem. Coragem, coragem, mulheres de Deus abençoadas. Eu vou começar lendo o versículo. Fica em Josué 1:9. Lembra da minha ordem, lembrem da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Não é incrível? Eu, o Senhor teu Deus, diz: seja forte e corajoso, que eu estarei contigo aonde você for, aonde você colocar plantas dos seus pés, Deus estará com você. É incrível. Josué teve medo de liderar o povo. Moisés liderou o povo até um certo ponto. Ele não entrou na terra prometida, e quem ia liderar o povo depois de 40 anos era Josué. E ele teve medo e Deus falou: seja forte e corajoso. Se Deus falou isso, é porque a força e a coragem está dentro. Não adianta a gente ficar orando e pedindo força e coragem, está dentro. Analise se você está dentro, coloque para fora, tenha força e coragem para tomar as decisões na sua vida, tenha força e coragem para ser a mulher que você nasceu para ser. Tenha força e coragem para ser quem Deus te chamou para ser. Para tudo isso precisamos ter força e coragem e estar dentro. Dá uma analisada, olha direitinho, está dentro. Deus, Ele já colocou dentro de você, no dia que Ele colocou você na barriguinha da sua mãe, já colocou força e coragem, principalmente para nós mulheres. Obviamente, os homens que não me escutem, mas principalmente para nós mulheres, Deus colocou uma porção a mais de força e coragem. Também colocou uma porção a mais de sabedoria. Falando de coragem e sabedoria, nós vamos falar de Esther. Eu vou usar ela como exemplo hoje para falar de coragem. Eu não sei quem aqui conhece o livro de Esther, está na Bíblia. Quem quiser, leia. É maravilhoso, é incrível, é curto e incrível. Acho que eu já li umas 4 vezes. Esther, ela era uma menina órfã. Morreu o pai e a mãe, ela foi criada pelo tio. Como que é o nome do tio? Acho que é Mardoqueu. É Mardoqueu, o nome do tio da Esther. Mardoqueu. E ele criou ela com todo amor e carinho. E quando ela chegou na adolescência, o rei mandou uma carta para a casa dele falando que queria as mulheres mais lindas e belas da região que se apresentassem ao palácio. E se ela fosse uma das escolhidas a ser uma das concubinas, ficaria ao palácio. E se ele não a quisesse mais, ela não poderia casar. Só por ter passado pelo palácio do rei, ela era obrigada a ficar ali a serviços do rei, e para quando o rei quisesse, o ano que quisesse, ela não poderia mais ter família. Então ela não queria isso para ela. Inclusive ela era apaixonada pelo outro rapaz. E o tio dela falou: vai, Deus sabe todas as coisas, minha filha, vai. E ela foi. E ali ela foi preparada para ser rainha. Quando o rei a conheceu, se apaixonou perdidamente por ela. Se apaixonou perdidamente porque em tudo Deus tem um propósito. Deus usa a nossa vida para um propósito. Então, o rei conhecendo a Esther, se casaram, tiveram noite de núpcias, e ela não aceitava que ele tivesse convívio com outras mulheres. Porque no nosso também, que somos cristãos, eu não sei como se falava naquela época em Israel, os cristãos só podem ter uma esposa, né? E o rei não. Ele poderia ter quantas ele quisesse. A partir do momento que a conheceu, ela proibiu ele de ter outras mulheres, e ele aceitou. Mas vocês precisam ler a Bíblia ou ver a historinha que passou na Record durante um tempo. Também foi lindo. Você pode ir lá no Play Plus, ó, eu fazendo propaganda, lá no Play Plus procurar, e é incrível, é maravilhoso, assistam mesmo.
Então, chegou a um determinado ponto, por causa do ciúme de Esther, já que ela não queria o rei com outras mulheres, ele se afastou de Esther. Mesmo nesse afastamento, ele não teve outras mulheres, só que ela achava que sim, já que ele fazia ela acreditar que sim, que ele estava tendo uma mulher por noite. Por causa do ciúme, teve esse afastamento e o rei colocou um decreto que qualquer mulher só poderia se aproximar dele se, ao estender o cetro, ele balançasse a cabeça, ela poderia vir. Se ele não estendesse o cetro, qualquer pessoa que estivesse perto, a um olhar dele podia matar a pessoa. Aconteceram várias coisas e o tio dela, Mardoqueu, falou: Esther, o nosso povo vai morrer, o nosso povo todinho vai padecer na mão deles, dos funcionários do rei. E ela falou: mas o que eu posso fazer? Agora tem um mandato, eu não posso se aproximar. Já faz meses que ele não fala comigo, ele não me chama, eu não o vejo. Mesmo morando os dois no mesmo palácio, ficaram meses sem se ver. E aí a Esther pegou e falou assim para Mardoqueu: fala para o povo, todo o povo, os homens, as mulheres, as crianças e até os animais, que façam um jejum de 3 dias pela minha vida, 3 dias sem comer, sem beber, para que eu chegue perto do rei e para que o rei não me mate. Então, olha só, ela teve medo? Teve, mas a coragem dela foi maior do que o medo. Porque mesmo ela correndo risco de vida, tinha um povo que dependia da coragem dela. Então, ela pediu para que o povo fizesse 3 dias de jejum e oração. Aqui nós fizemos 21 dias de jejum e oração, para você ver como o jejum faz com que o milagre aconteça em nossa vida. Faz com que tudo que está talvez com problemas, faz com que suavize tudo em nossa vida. Mas nós precisamos ter coragem até para começar um jejum, porque tem começo, meio e fim. Voltando à história de Esther. Passados 3 dias, ela se arrumou lindamente como uma princesa e foi falar com o rei onde ele estava. Quando abri a porta, já tinha 2 soldados prontos ao mandado do rei matar Esther. Quando o rei viu aquela mulher linda, deslumbrante, e ela tem um rostinho sereno, gostoso, bonito, sabe aquele rosto que é agradável ao olhar? Era o semblante de Esther. E o rei se agradava toda vez que via ela. Tudo porque Deus toca no coração, né? E aí quando o rei a viu, olhou para ela, balançou a cabeça, ela se aproximou do rei e tocou a mão no cedro de ouro. Ele guardou o cedro e conversaram. E ela falou que precisava conversar com ele, o assunto era sério, que ela iria promover um banquete para o rei. E ele aceitou. Conclusão de tudo: sem coragem, a gente não consegue conquistar nada. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas faça o que você precisa fazer. Às vezes a gente passa por algumas situações na vida que o medo tenta nos parar, o medo tenta nos barrar e nós não podemos aceitar, porque o Deus que a gente serve é muito maior do que o medo. E tem algo que eu quero falar para você hoje. Quem é o medo? Nós somos de carne e osso. Você pega. Se você estivesse com medo de alguém, tudo bem, mas Deus você não vê e você acredita piamente. O medo você também não vê, você não pega, mas é porque você acredita que ele funciona em você. Nós devemos acreditar em Deus muito mais do que em tudo. Eu costumo dizer que se você está com um problema grande, apresente para o seu problema o Deus grande que você serve. Não tem problema que Deus não possa resolver. Então, se você está com medo, a sua força e a sua coragem está dentro.
Já está dentro, Deus colocou em você. Então que você venha colocar para fora toda a força e toda a coragem que você precisa para enfrentar. Mas não aceite mais viver numa vida de escassez espiritual. Não aceite mais viver numa vida de escassez financeira. Não aceite mais viver numa vida paralisada, inércia, por causa de alguém que supostamente pode estar querendo te enlouquecer. Não aceite mais. Deus colocou a força e a coragem dentro. Não adianta eu colocar na minha cabeça que é essa vida que Deus quer para mim, porque eu vou te dizer, não é. Não é. Deus tem para nós uma vida maravilhosa, mas tudo depende da nossa coragem. Tudo depende do quanto estamos dispostas a pagar o preço. Você está disposta a pagar o preço de jejum e oração para que a sua vida mude? Porque eu estive disposta e estarei mais disposta ainda a fazer outro jejum e oração. Porque para mim é importante, para a minha vida espiritual é importante. Porque depois que eu encontrei o caminho, eu não quero mais parar, eu não vou olhar para trás, eu não vou desistir. E óbvio que muitas vezes eu tenho medo, mas eu não deixo o medo me dominar. Porque eu sirvo um Deus grande, então eu mostro para o medo o tamanho do Deus que eu sirvo. E eu converso, eu verbalizo, olha só o tamanho do Deus que eu sirvo. Então, medo, você não é nada, você não vai me paralisar. Eu vou continuar. Então, que eu e você venhamos ter coragem o suficiente para resolver todos os problemas da nossa vida. Que nós venhamos ter coragem para olhar para frente e falar, eu vou seguir. Mesmo com medo, mesmo tremendo, eu vou seguir. É isso que Deus espera de mim e de você. Está em Josué 1:9. Força e coragem. Vamos seguir em frente. Com medo mesmo. Não paralise a sua vida. Não paralise a sua vida ao ponto de o fruto que Deus colocou em você morrer, secar. Sabe o fruto que a gente fala que eu falo tudo é plantio, tudo é plantio. Eu planto hoje, colho amanhã. Deus plantou você na barriga da sua mãe. Você era uma semente e você cresceu. E como que você está hoje? Como que você é como uma árvore? Você enraizou, criou raízes no lugar errado? Ou você floresceu? Porque se você criou raízes no lugar errado, você só tem galhos, não tem folhas. A árvore que não tem folhas não dá frutos. Você sabe que quando a gente vê uma árvore cheia de folhas, na nova estação, na primavera, cheia, as folhagens todas novas, lindas e bonitas, fala, este ano vai dar muitos frutos, porque olha quantas folhagens ela tem. E você? E eu? Será que eu sou uma árvore enraizada no lugar errado e eu só consigo fazer crescer os galhos, mas não tem folhas e não vai dar frutos? Se você não está dando frutos é porque você não colocou dentro de você, mentalmente, a coragem que você precisa. Mentalmente. Mentalize agora, feche os seus olhos e mentalize você tendo muita força, muita coragem, muita força, muita coragem, muita força, muita coragem para frutificar a sua nova vida, o seu novo eu, o seu novo eu sou. Quem você é? Deus se intitula na Bíblia como Eu Sou. Quando perguntam, me perdoe, eu esqueci quem fez essa pergunta, mas falou, Pai, quem é o Senhor? Como eu posso te chamar? Qual é o seu nome? E ele falou, eu sou, ou eu sou. E basta. Quem é você? Quem eu sou? Quem sou eu? Eu vou responder para você quem eu sou. E você responda do outro lado. Quem é você? Eu sou
Tem um nome fictício na terra, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. É quem eu sou, imagem e semelhança de Deus. Quem você é. Se você também é imagem e semelhança de Deus, então dentro de você tem força e tem coragem. Verbalize força e coragem. Tire de dentro de você, coloque para fora, que saia pelos seus poros. Força e coragem está dentro. Coloque para fora, verbalize quem você é, quem você nasceu para ser, quem Deus quer que você seja. Seja. Deus vai te dar todo o chão que você precisar a partir do momento que você colocar o pé. Mesmo que você não saiba onde você está pisando, você vai pisar e Deus vai colocando o chão mediante aos seus passos. Não é o contrário, é pela fé. Então você coloca o pé e Deus coloca o chão. É desse jeito que funciona com Deus. Faça isso por você. Tenha coragem. Enfrente a vida. Deus tem o melhor. Se você não está vivendo o melhor, se eu não estou vivendo o melhor na minha vida, a culpa é minha. Se você não está vivendo o melhor na sua vida, então a culpa é sua. Que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade na terra. Tudo, aonde eu cheguei hoje, aonde eu estou hoje, é responsabilidade minha. Se está tudo maravilhoso, ótimo, é uma responsabilidade minha. Se está tudo ruim, se está tudo uma porcaria, a culpa também é minha. Então eu tenho que ser autorresponsável comigo mesmo. Como você está vivendo a sua vida? Como eu estou vivendo a minha vida? Deus tem o melhor pra gente. Deus tem o melhor para mim e para você. Então que nós venhamos frutificar. Que nós venhamos ter a coragem de Esther. Que nós venhamos fazer jejum e oração e falar, eu vou fazer jejum e oração e eu vou tomar uma decisão após esse jejum e oração. Eu não vou ficar só no jejum e oração. Eu já falei para vocês qual é o significado de oração. É oração, oração e ação. Divide a palavra. Ora e tome uma atitude. Ora e tenha ação. Oração. Então, após o jejum e oração, tome uma atitude como fez Esther. Ela não fez jejum e oração e ficou de joelho, Deus, e agora o que eu faço? Ela já sabia o que ela precisava fazer. E mesmo correndo o risco de morte, ela foi e Deus foi com ela. E Deus será comigo e com você aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Coloque isso na sua cabeça, tenha força e coragem. Não desista de você. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.